uma coisa assim muito absurda. Não, na época do Emerson, morriam 2 a 3 pilotos por ano. Em Nossa. 72, 71, 73, 2 a 3 Os caras entravam no grid falando, pô, Quem vai ser no hoje? final do ano tem 2 a menos aqui. Caramba, que absurdo. Era E os muito- caras iam, né? É. Isso é loucura. Onde você estava exatamente quando ele morreu? Na Tosa, Imola é assim, você tem a largada reta, você tem a Tamburello, que é uma curva reta, puta, não é nada, Sim. hoje tem uma chicane ali, Ah. mas era uma curva, faz assim, muito suave, você vai em pé embaixo, você não reduz, não faz nada, vai em pé embaixo. Aí você tem a curva Villeneuve, onde morreu o Ratzenberger, e você tem a Tosa, que é um grampo. Então a Tosa, na verdade, que ela faz isso e depois sobe para a variante alta, a variante baixa, onde bateu o Rubinho e tal, é um grampo. Então eu ficava no grampo para fotografar, porque é onde todos os carros freiam e vem tudo junto, você vê todos os carros próximos um do outro, que é um lugar bonito para fazer a foto. E o Lemir Martins ficou na largada. Então eu fiquei exatamente na Tosa para pegar todos os carros. E o Ayrton passou sempre na frente, só não passou na frente quando bateu. E aí passou o Schumacher e eu vi, puta, o Ayrton bateu de novo. Porque ele não tinha terminado até então nenhuma prova. Tinha largado todas na frente do Schumacher. Aquele ano Em tava bem Aida, ruim. em todas as provas. São Paulo, mas nenhuma prova ele tinha terminado à frente, quebrado, rodado, explodido, enfim. Você simplesmente não viu ele e já falou. Aí ainda continuei fotografando algumas coisinhas. Eu falei, não, puta, eu tô aqui para fotografar o Ayrton. Voltei. A hora que eu cheguei na sala de imprensa, já, não lembro o nome dele, era o assessor de imprensa da Fórmula 1, que tinha sido a McLaren depois para a Fórmula 1. Ele já avisou, deu um comunicado, uns 10 minutos depois de chegar, que o Ayrton já tinha sido decretada a morte cerebral. Quando aconteceu isso, todos os jornalistas já foram para o Hospital Maggiore em Bolonha. E eu fui junto, eu já até conheci o caminho, que eu tinha estado lá no sábado, era no sábado de manhã para fazer uma foto do Rubinho no hospital. Então eu já conhecia o caminho, fui lá, chegamos no hospital, deu mais uns 15 minutos, e aí veio a morte do Ayrton geral. Foi aí que eu fiquei sabendo. Então eu tava na curva Tosa e reclamando que o Ayrton tinha, puta, mais uma vez bateu o carro. Você não teve a imagem que eu, por exemplo, estava assistindo, vi a batida e pra mim era certeza que não tinha sido nada. Pra mim era Pra certeza. muita gente na sala de imprensa teve a mesma impressão, principalmente quando ele dá aquela balançada na cabeça e tal, né? Mas ali Mas depois vendo, quando você vê depois, você vê que aquela balançada aqui já era. aconteceu a mesma coisa com o Karl Wendlinger, que não morreu. Ali foi um final de semana não, uma sequência muito pesada. Sexta-feira de Mônaco, Ratzenberger morre. Rubinho tem aquele acidente feio. Sábado, Ratzenberger. Domingo, Ayrton. E no primeiro dia de treino livre, na sequência, em Mônaco, o Karl Wendlinger bate na saída do túnel também, para o carro e ele dá aquela balançada na cabeça. Ali muita gente pensou que ele tinha morrido. Não morreu, mas foi uma sequência muito pesada para a Fórmula 1 e que gerou modificações de segurança nos carros fundamentais. Hoje tem o Halo, né? Mas mesmo assim, logo em seguida, o cockpit já veio aqui. Se vocês virem o carro do Ayrton daquela época, o ombro ficava praticamente lá de fora, né? Se Fangio, então, os caras não usavam nem capacete, era uma touca, né? Então era pior ainda, né? A roda fininha, os carros saíam de lado, enfim, mas teve muita modificação. Uma das viradas de chave na segurança foi a morte do Ayrton. Acho que depois... Morreu alguém depois da morte do Ayrton? Na Fórmula 1? Na Fórmula 1? Teve. Porque a segurança realmente... Porque eu lembro de um período, antes da morte do Ayrton Senna, que era um piloto em 7 que morria. Era uma coisa assim muito absurda. Não, na época do Emerson, morriam 2 a 3 pilotos por ano. Em 72, 71, 73, 2 a 3. Os caras entravam no grid falando, pô, quem vai ser hoje? No final do ano tem 2 a menos aqui. Caramba, que absurdo. E os caras iam, né? Isso é a loucura. É. Tem uma história que eu já ouvi, eu tenho dificuldade de acreditar que essa história é verdade, porque eu acho que não daria tempo, porque pela loucura da Fórmula 1. Eu trabalhava numa empresa que chamava Mali, conhece Mali, Metal Leve, patrocinou a Ferrari. Lógico. Lá pra você entrar era igual a NASA, verificava tudo e tal. Um dia parou 2 vanzinhas lá da Ferrari, desceu um monte de cara de macacão vermelho pra fazer uma peça pra Ferrari e ninguém perguntou nada pra eles.
Os caras entraram no laboratório, fizeram a peça, foram embora. Era época de GP Brasil? Era época GP Brasil. É possível. É, possível, eles entraram, saíram, possível. ninguém perguntou. Possível, Alguém a ligou lá parceria pra era cima, né? E falou, ó, vamos usar seus A Ferrari laboratórios. tinha duas parcerias grandes, uma com a Mali e outra com a Magnete Marelli, não sei se você lembra. Era Mali e Magnete Marelli. É isso Eu aí. trabalhei com eles. É E isso o aí. laboratório deles era Não, incrível. Mas é totalmente factível. Então, eu imagino que não dê tempo pra isso nessa loucura. Mas já ouvi falar que tem pilotos que preferem certos países a outros, piloto não, ou gente da equipe e tal, por causa de prostituição de países onde você tem mulheres mais bonitas, mais baratas. Não, folclore. O que Isso é mentira. Não, é mentira. É? Primeiro que os caras não precisam, são bilionários. Não. E não precisa ir atrás de ninguém. As mulheres vão atrás deles sempre. Não precisa ir atrás de ninguém. As que trabalham, inclusive aquelas grid girls lá, elas... Acontece. Mas o que acontece, que acontecia muito aqui em São Paulo no Kilt, né? Não sei se você lembra. O Kilt ali na Nestor Pestana, que era uma casa dessa, de dança, de mulher nua, tinha tudo. Que eram os mecânicos. Uma invasão dos mecas geral. Por isso, e aí diminuiu isso, não tem mais. Hoje é pela churrascaria. Eles gostam de São Paulo por causa da churrascaria. Sabem falar, todos, de qualquer equipe, você falar churrascaria, eles sabem falar churrascaria. Eles querem rodízio e churrascaria. Todos vão pra churrascaria. Bem que o pessoal tá falando que no mundo tá caindo a testosterona do homem, porque mudaram a carne, né? Antes eles vinham pra uma carne, agora é outra carne. É que eu já ouvi falar que eles gostavam daqui, porque aqui a mulher era bonita na prostituição e barata. Mas não existe isso, então. Não. O que acontecia, por exemplo, que era uma disputa de Rio de Janeiro com São Paulo, que eles achavam realmente muito mais bonito o Rio de Janeiro, um lugar muito melhor para levar a família para passear, porque realmente a gente não valoriza o que a gente tem, né? Se você pegar o cenário de Rio de Janeiro, esquece. Sim, Você conhece Rio de Janeiro. geologia, Aí pega umas geografia. pega umas fotos aéreas do Rio de Janeiro, é maravilhoso. Sim, concordo. É maravilhoso, a topografia, a montanha do lado do mar. Você vai em qualquer lugar lá para Bali, você vê, nossa, uma montanha do lado do mar. Porra, Rio de Janeiro, cacete. Rio de Janeiro é montanha do lado do mar, maravilhoso, a praia é maravilhosa, tudo bonito. Então, tinha isso numa época que os pilotos davam preferência. Hoje, o que eles fazem? Vem para cá, pega o helicóptero, vai para o Rio de Janeiro e volta. Sim. Né? Não vai mudar absolutamente. Ou fica mais 2 dias, fica mais um dia. Eles gostavam quando terminava, por exemplo, Fórmula 1 aqui no Brasil, acabava, que aí o cara, se quiser, tira mais uma semana no Rio de Janeiro com a família. Aí hoje já não dá, porque não encerra mais o GP. E falando das águas, né? Acontecia muito realmente que você falou das chuvas intensas, e a gente não fugiu nos últimos anos, porque o clima está muito maluco, mas por isso que tiraram o GP de Fórmula 1 do Brasil de março, porque as águas de março sempre chovia e chovia muito, alagava. Hoje foi transferido por conta disso para o final do ano, encerrou, né? Várias temporadas aqui, depois passou a ser Abu Dhabi, né? Dubai e tal lá, e agora, nem lembro qual foi a última, mas países árabes.